Boa tarde. Neste sexto episódio desta série, vamos falar sobre o diagnóstico diferencial das mucopolissacaridoses e sobre as suas fenocópias. Realmente, o diagnóstico diferencial das mucopolissacaridoses enquanto doença multissistémica com um fenótipo muito característico acaba por ser algo limitado, se nós considerarmos toda a pletora de manifestações destas doenças. E resumem também outras doenças hereditárias do metabolismo, nomeadamente todas elas doenças lissosomais de sobrecarga, como as oligosacaridoses, a título do exemplo, alfa-aminoacidose, as mucolipidoses ou algumas esfingolipidoses. No entanto, temos que pensar que o diagnóstico diferencial, embora no seu conjunto seja limitado, pode apresentar um diagnóstico diferencial amplo. Porquê? Porque a apresentação clínica inicial dos doentes muitas vezes pode ser ocular, pode ser auditiva, pode ser esquelética e pode ser apenas em sistemas de órgãos isolados e vão levar a avaliações separadas por diferentes especialidades médicas. Por exemplo, em vez de irem a um pediatra geral ou um médico de medicina interna de adultos, os doentes podem ir ao otorrino, ortopedista pediátrico, e pode não haver reconhecimento por parte desses médicos que estamos perante uma doença de natureza multissistémica, porque estão mais centrados na avaliação do seu sistema de órgãos, ou, por outro lado, podem não reconhecer que há uma ligação entre as manifestações nos vários sistemas numa doença só. A título de exemplo, temos, por exemplo, a displasia de anca. Uma criança que vai com displasia de anca ao ortopedista pode ter um espectro diagnóstico amplo, diagnóstico diferencial, como doença de Leck-Alpher-Perthes ou displasia espondilohipofisária. A título de exemplo, o atraso cognitivo e nos problemas comportamentais. Podemos estar perante uma alteração do espectro do autismo, hiperatividade, déficit de atenção ou todo o espectro da doença do déficit cognitivo. Temos também, por exemplo, a opacidade corneana, a surdez, a apneia obstrutiva do sono, a cifoscoliose. Todas elas, isoladamente, têm espectros de diagnóstico diferencial muito amplos. Mas é exatamente da soma de todos estes aspectos que surge o tal diagnóstico diferencial limitado, que se centra nas oligosacaridoses, nas mucolipidoses e nas esfingolipidoses. E então temos que reconhecer que existe um fenótipo, que nós chamamos de fenótipo Hurler-like, que são as fenocópias das mucopolissacaridoses. E temos aqui, título de exemplo, os doentes com alfa-manosidose. Os doentes com alfa-manosidose, que é uma oligosacaridose, podem ter um aspecto muito semelhante ao da doença de Hurler, como temos aqui, nestas crianças com facies também ao cruceiro, com uma fronte proeminente, também têm baixa estatura, podem ter infecções recorrentes da via aérea superior. No entanto, embora tenha um fenótipo Hurler-like, ele parece menos grave do que o Hurler. Não obstante, foram feitos alguns estudos em que nos doentes que tinham suspeita clínica de mucopolissacaridose, fizeram um estudo de mucopolissacaridose, e, por exemplo, neste estudo, em 1010 doentes, 835 doentes que eram negativos para mucopolissacaridose, foi-se procurar uma das fenocópias de mucopolissacaridose, a saber, neste caso, a alfa-manosidose. E acabou por se descobrir que 4 destes 835 doentes negativos tinham alfa-manosidose. Portanto, é muito importante não conhecer, neste diagnóstico diferencial não é importante apenas reconhecer que temos que ligar ao conjunto de manifestações sistémicas e não apenas às manifestações individuais para conseguirmos formar um síndrome que nos vai levantar a suspeição da mucopolissacaridose, que tem um diagnóstico diferencial muito pequeno, como também nos doentes em que levantamos a suspeita diagnóstica de mucopolissacaridose. Se a sua avaliação for negativa, temos ainda estes 3 diagnósticos diferenciais muito importantes, as oligosacaridoses, as mucolipidoses e as esfingolipidoses, e que podemos ir procurar, por exemplo, alfa-manosidose como diagnóstico diferencial. Muito obrigado mais uma vez pela vossa atenção.